Olá pessoal, meu nome é Carlos Messias e eu venho trazer para vocês hoje, um problema da primeira Olimpíada Internacional de Matemática, que foi em 1959. Essa Olimpíada tem um valor sentimental muito grande para mim, porque foi a partir dela que eu pude contemplar uma matemática ainda mais avançada, com problemas que são resolvidos por meio de raciocínios realmente engenhosos, e isso é realmente muito motivante. Esse problema, que é o problema 1, é um problema que, apesar de ser da Olimpíada considerada a mais difícil a nível de ensino médio, é um problema que pode ser resolvido a partir de raciocínios simples, que são aprendidos desde o ensino fundamental. Então, vamos para a resolução desse problema muito interessante. Inicialmente, nós precisamos entender do que se trata uma fração irredutível. O que quer dizer isso, né? Bem, uma fração irredutível, em palavras simples, é quando não podemos simplificar essa fração. Vou dar dois exemplos aqui. 2/4 é uma fração que facilmente a gente percebe que pode ser simplificada, né? 2 e 4 são ambos pares, ou seja, são divisíveis por 2. A gente pode, então, simplificar essa fração por 2. E nós vamos obter a fração 1/2. Agora nós não podemos mais simplificar, e com isso nós concluímos, que essa fração é irredutível. Veja que não existe nenhum fator mais de 1 e 2 que seja inteiro positivo, maior do que 1, que a gente possa dividir 1 e 2 ao mesmo tempo. Não existe mais nenhum divisor comum maior do que 1. Vamos ver outro exemplo. Da fração 15/35. Essa fração aqui, nós podemos simplificar por 5 logo de cara, né? O 15 termina em 5, o 35 termina em 5. Então, pelo critério de divisibilidade por 5, nós podemos simplificar essa fração por 5. Ela tem um divisor comum entre 15 e 35. Um dos divisores comuns é 5. Nós vamos obter a fração 3/7, certo? Então, com o que já foi feito até aqui, nós podemos observar uma coisa. Uma fração ela é redutível quando o seu máximo divisor comum é igual a 1. Ou seja, 1/2 é irredutível, significa dizer que o MDC entre 1 e 2 é igual a 1. O mesmo ocorre para a fração 3/7. O MDC entre 3 e 7 é igual a 1. E veja só que interessante é essa afirmação, porque nós podemos mudar a cara desse problema. Nós podemos mudar o ponto de vista desse problema. Em vez de olhar para a fração, nós vamos olhar simplesmente para o MDC entre o numerador e o denominador, certo? E se nós queremos provar que a fração 21n mais 4 sobre 14n mais 3 é redutível, é a mesma coisa que provar, portanto, que o MDC entre 21n mais 4 e 14n mais 3 é igual a 1. Tá certo? Então veja, aqui não é uma única fração. Para qualquer valor que a gente colocar aqui de n, n um número natural, a gente obtém uma fração diferente. Verifique rapidinho que se substituir o n por 0, a gente obtém a fração 4/3. E 4/3 é uma fração redutível, justamente porque o MDC entre 4 e 3 é igual a 1. Então, nós queremos agora provar para o caso geral. E para provar para o caso geral, para todo n
natural, certo? E esse símbolozinho aqui, que é o A virado, né, representa para tudo, significa para tudo. E nós queremos provar para o caso geral, nós podemos fazer uma pequena suposição. Aqui eu vou usar uma notação um pouco diferente do que a gente vê no ensino médio, tá certo? Mas simplesmente significa que um número divide outro. Digamos que x divide 21n mais 4. E x divide 14n mais 3. Essa suposição nos diz que x é um divisor comum entre 21n mais 4 e 14n mais 3. Dessa suposição, né, como x é divisor comum entre 21n mais 4 e 14n mais 3, que são dois números, né, que vão ser naturais, porque n é natural, então se provarmos que esse x ele é 1, nós estaremos provando que o máximo divisor comum entre esses dois números tem que ser 1, porque esse x é um divisor e x é 1, não tem outro divisor maior do que 1. Logo, né, o máximo divisor vai ser 1, tá certo? Mas antes de continuarmos a demonstração, é importante falar sobre um fato matemático que vem dessa ideia de divisibilidade, certo? É um fato que vai nos ajudar a resolver o problema. Se o número inteiro A divide B e A divide C, então nós temos que A divide qualquer combinação linear entre B e C, ou seja, A divide NB mais MC para N e M inteiros. Esse resultado ele pode ser interpretado intuitivamente, né? Por essa notação aqui, nós temos que A divide B. Se A divide B, B é múltiplo de A. Da mesma forma, aqui nós temos que C é múltiplo de A. Como N e M são inteiros, nós temos que NB continua sendo múltiplo de A, certo? Concorda? O mesmo ocorre para MC. MC continua sendo múltiplo de A. Estão sendo apenas multiplicados por números inteiros, certo? Então, é fácil concluir que a soma de dois múltiplos de A também é múltiplo de A. Se você tem dois números pares e soma eles, eles continuam sendo múltiplos de 2, continuam sendo pares. A mesma coisa ocorre para subtração. Se você subtrai, por exemplo, você faz 8 menos 6, você obtém 2, que é, claro, par, né? Então, não importa se N e M sejam positivos ou não, tá certo? N e M podem ser negativos, logo eles podem ser qualquer inteiros. E esse resultado vai nos ajudar muito a resolver esse problema, porque nós estamos lidando justamente com isso no nosso problema. Veja, né, que x é um divisor comum de 21n mais 4 e de 14n mais 3, tá certo? E agora, para nós terminarmos o problema, nós precisamos usar aquele fato de uma maneira engenhosa. O nosso x está fazendo o papel de A, né? Então, vejam o que nós podemos obter. Eu posso dizer, pelo aquele resultado, que x ele divide... vamos começar primeiro por aqui, tá certo? A ordem não importa, tá bom? X divide 3 vezes 14n mais 3. E aquele m eu vou colocar como se fosse menos 2, tá certo? Como nós já vimos, não importa, né, se é positivo ou negativo, pode ser qualquer inteiro. Menos 2 vezes 21n
mais 4. Então, vamos efetuar, né, as operações. Vamos usar a propriedade distributiva, né, conhecida popularmente como chuveirinho. E vamos obter um valor para essa expressão. Veja só o que legal que vai acontecer. X vai dividir 3 vezes 14, 42. 42n, 3 vezes 3, 9. Mais 9, menos 2 vezes 21, menos 42. N, menos 2 vezes 4, menos 8. E vejam só, né? Eu escolhi o 3 e o menos 2 justamente para que isso acontecesse, né? Como sempre, nós sempre vamos precisar de uma ideia um pouquinho engenhosa para resolver problemas assim. E 42n vai simplificar, né? Vai cortar com o menos 42n. E nós vamos ter que x, ele divide 9 menos 8. Disso, nós concluímos, né, claramente que x divide 1. E vejam só, né, que interessante. De acordo com o que a gente já discutiu, se x dividir 1 e ele é inteiro e positivo, como a gente tinha suposto, então x ele tem que ser igual a 1, né? Já que ele não pode ser maior do que 1, tá certo? Então, x é igual a 1. E vejam só, nós caímos na discussão anterior que dissemos provar, né, o que a gente queria. Nós supomos que x divide 21n mais 4, divide o numerador e o denominador, né, da fração, também divide 14n mais 3. E a gente descobriu, né, que se x fosse igual a 1, a gente resolve o problema. Porque isso ia implicar que o MDC entre 21n mais 4 e 14n mais 3 é igual a 1. Que era o que a gente queria provar, que é a mesma coisa que provar que 21n mais 4 sobre 14n mais 3 é irredutível. Então, nós terminamos, né, nós terminamos a prova que o enunciado pedia. E é isso, pessoal. Resolvemos o problema e eu fico assim muito feliz por poder comentar uma solução, né, dele com vocês. A IMO, né, que é uma grande Olimpíada, né, de matemática, que inspirou várias outras Olimpíadas, né, que fez com que várias outras Olimpíadas surgissem. Foi pioneira, né? Então, eu queria também deixar essa mensagem também de motivação, que resolver problemas de matemática não é chato. Ele pode ser legal, essa atividade. Quando a gente olha para a matemática de um jeito diferente. Às vezes a matemática ela é mais maleável, às vezes você pode ter ideias diferentes que cheguem numa mesma conclusão, e isso torna muito a matemática muito divertida. Você vai fazendo testes, vai brincando, né? Como se estivesse brincando mesmo, como se fosse um jogo. E isso é incrível e único, né? A matemática é incrível, linda, né? Como muitos matemáticos já afirmaram. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.